Neste vídeo eu vou falar para você o que é o bruxismo. É um agente muito agressivo que na surdina, silenciosamente, estraga, compromete a saúde de dentes e gengivas das pessoas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e a pessoa não se dá conta, porque isso acontece inconscientemente e lentamente. Ele provoca desgaste nos dentes, retração de gengiva, quebra de dentes, dentes moles, acentua problemas periodontais, a pessoa perde osso de suporte do dente com muita rapidez. Então eu gostaria de falar isso para você, como fazer para você reconhecer se você porventura possa ser que você tenha bruxismo ou não, e o que fazer a esse respeito. Vamos lá? Bom, então hoje eu vou falar para você a respeito de bruxismo. Falei, nossa, Wagner, que palavra que é essa? Bruxismo. Eu também, quando entrei na faculdade, não fazia a menor ideia que existia bruxismo. Nem se alguém me falasse a respeito disso, eu falei assim, nossa, o que é isso, né? Então, bruxismo é uma coisa muito simples. É um hábito inconsciente, veja bem, inconsciente, a pessoa não se dá conta de que está apertando, ou seja, apertando, que nem eu vou fazer aqui, né? Apertando ou rangendo os dentes. Não sei se é claro. Existe uma diferença, né? Ou então a pessoa aperta e range, né? Quer dizer, ela aperta e depois de apertada ela começa a ranger os dentes. Então esse daí é o bruxismo. O bruxismo, ele é uma das principais causas de perda de estrutura de dente, quer dizer, a pessoa começa a perder partes do dente, ou então de suporte do dente, ou seja, a região que o dente é suportado. Quer dizer, então o bruxismo, ele ataca não somente o dente, né, como a gente pode pensar, mas toda a estrutura do dente, do órgão dental, que a gente chama, né? Se você já viu aqui nos vídeos no canal, você sabe que o órgão dental é uma mistura de dente, que é essa parte aqui, né, que a gente conhece, que a gente pensa como dente, e toda a região de suporte dele. Então o bruxismo, uma vez que ele começa, a pessoa começa a fazer força aqui no dente, começa então a prejudicar não somente a parte do dente, mas de toda a região de suporte do dente, toda a parte do periodonto, aquilo que está ao redor do dente que segura o dente em posição. Só que então o bruxismo é uma coisa que acontece durante a vida inteira da pessoa. Quer dizer, a pessoa que tem bruxismo, ela precisa entender uma coisa. O bruxismo não é que ele tem uma cura, quer dizer, a pessoa tem uma época da vida, sarei, agora não tem mais bruxismo. Não. O bruxismo funciona como se fosse uma montanha russa, ou seja, tem vezes que a pessoa tem maior intensidade, maior atrição, maior frequência e intensidade. Tem épocas que a pessoa tem uma intensidade e uma frequência muito pequena, tá bem? Quer dizer, então nunca a gente pode dizer assim, sarei do bruxismo. Isso basicamente não existe. Se a pessoa foi diagnosticada com bruxismo, eu quero te deixar claro a primeira coisa muito importante. Você sempre terá bruxismo, né? Períodos de maior intensidade, menor intensidade, mas sempre terá o bruxismo. E o bruxismo, então, ele pode acontecer em duas ocasiões na pessoa. São bruxismos diferentes, vamos dizer assim. O mais comum, mais tradicional, né, é a pessoa apertar os dentes durante o sono. Ou seja, apertar ou ranger os dentes durante o sono. Ou seja, a pessoa está dormindo e, de repente, numa parte do sono, um sono mais profundo, né, um sono mais instável, etc., a pessoa começa assim, a fazer assim com a boca e range, né? Só que quando eu me formei, até quando eu estava lá nos meus primeiros anos de formado, eu imaginava que a pessoa que tinha bruxismo, ela passaria assim a noite inteira rangendo os dentes, que faria isso. Essa noção que eu tinha, né, estamos falando isso há muitas décadas atrás, eu só fui perder quando eu vi realmente uma pessoa fazendo bruxismo. E o bruxismo acontece da seguinte forma, a pessoa ela fica um tempo sem bruxismo, parada, e ela começa a fazer 2, 3 movimentos de bruxismo, depois ela para de novo. Só que como ela dorme toda noite, começa então que isso daí se soma com o passar dos anos e a pessoa começa a ter muitos problemas aí de dentes e gengivas e periodonto. E o outro tipo de bruxismo, né, só para complementar, é o bruxismo que acontece durante a vigília, ou seja, a pessoa está acordada, mas está fazendo as suas atividades físicas, né, as suas atividades intelectuais e começa então a desenvolver o bruxismo. Ou seja, a pessoa está lá, por exemplo, a pessoa tem um trabalho muito estressante, ou seja, a pessoa é segurança de banco, a pessoa está sempre na atenção, está sempre sendo cobrada pelo superior hierárquico, trabalha com muita emoção, né, tem medo de errar as coisas e começa a descarregar de apertamento nos dentes, arrangimento dos dentes. A pessoa também não se dá conta
que ela está rangendo. Uma coisa que é muito comum se você pega elevador constantemente, repare, muitas vezes a pessoa entra no elevador e quando vai ver, ela está apertando, você vê que a boca dela está se mexendo porque ela está fazendo o rangimento dos dentes, está bem? Então existem dois tipos de bruxismo, para deixar claro, o durante o sono e o durante a vigília. São dois bruxismos diferentes, apesar que todos eles rangem ou apertam os dentes, eles são tratados, são diagnosticados e tratados de maneira diferente. O durante o sono a pessoa usa uma placa de proteção, que eu vou falar para você daqui a pouco, que protege os dentes e tal, né? Evita o contato dos dentes. Muitas vezes somente isso já é o suficiente. E o bruxismo em vigília, a pessoa ela precisa ser conscientizada que está fazendo isso através de alguns tipos de tratamento específicos, né? A pessoa é avisada que existe então esse apertamento aí, ela se dá conta disso. Importante essa questão da conscientização do bruxismo em vigília, durante o dia a dia dela, tá bem? Mas o que causa o bruxismo, né? O bruxismo pode causar várias coisas que eu gostaria de deixar claro aqui para você. A pessoa primeiramente ela pode desgastar os dentes, certo? Se a pessoa vai rangendo os dentes, lógico que pode ser que comece a desgastar os dentes. Então a pessoa começa a encolher os dentes, começa a ficar cada vez menorzinhos os dentes, ela acha que isso é da idade. Ah, estou ficando velho, meus dentes estão ficando gastos. Não. Dente, na verdade, é para durar a vida inteira. Você sabe que a gente já falou várias vezes isso aqui no canal. Dentes são feitos para durar a vida inteira. O que acontece é que eles sofrem uma lenta agressão, né? Podem sofrer uma lenta agressão que, se não for controlada, durante dias, meses, anos, a pessoa começa a sofrer as consequências. E o bruxismo nada mais é, então, do que uma agressão, lenta agressão, de natureza o quê? Química? Não. Térmica? Não. Bacteriana? Não. Natureza do bruxismo, na verdade, é mecânica, ou seja, existe uma atrição, uma força que faz com que, então, ocorra, então, o desgaste dos dentes, que é a primeira coisa que o bruxismo causa, né? O desgaste dos dentes. Mas somente isso não. Ele pode trincar os dentes, a pessoa pode apertar de tal forma os dentes, né, que acaba por trincar os dentes. É uma outra consequência do bruxismo. Ele pode deixar dentes moles, ou seja, né, a pessoa de tanto apertar os dentes aqui, né, de tanto apertar, o dente começa a ficar meio mole. Uma das causas de dentes moles. Se você acompanha aqui no canal, você sabe, né, que a gente fala muito sobre dentes moles, etc. A causa de dentes moles existem várias, tá? O bruxismo é uma delas, tá? O bruxismo, então, ele pode desgastar os dentes, pode fazer com que ocorra a mobilidade dos dentes, ou seja, se a pessoa já tiver um problema de gengiva, de suporte do dente, que a gente fala de periodontite, se você não sabe o que é periodontite, dá uma olhada aqui no canal, a gente fala muito sobre periodontite, ou seja, uma infecção das bactérias no suporte do dente, levando realmente à perda desse osso de suporte do dente. O bruxismo, muitas vezes, além das bactérias aqui, ele começa a forçar ainda mais o suporte e começa a perder muito mais rapidamente, então, o osso de suporte dos dentes. A pessoa repara que os dentes estão ficando moles, que está começando a aparecer a raiz do dente, né? Começa a retrair a gengiva, começa a aparecer a raiz do dente na boca da pessoa, pode ser uma junção de periodontite e bruxismo, quer dizer, ele acelera, então, esse processo de perda de osso de suporte dos dentes. Não sei se claro, né? E ele pode causar realmente a trinca total do dente, a quebra do dente, a perda do dente, né? Entre outras coisas que o bruxismo pode causar. Só que o mais interessante, entre aspas, nessa história toda é o seguinte, é que a pessoa muitas vezes vai ao dentista, doutor, quebrou meu dente, doutor, estou com retração de gengiva, doutor, estou com o dente aqui meio gasto, estou com dor no dente, estou com sensibilidade nos dentes. E o dentista, por vezes, eu falo isso porque isso é uma coisa muito comum, e até, particularmente, quando eu estava aprendendo, estava em formação ainda, até pensava dessa forma, o dentista vai lá e instintivamente trata a consequência do bruxismo. Mas muitas vezes ele negligencia que aquilo que está causando a retração de gengiva, a trinca no dente, a fratura de restaurações, a mobilidade nos dentes, na verdade é uma outra coisa, é o bruxismo. Enquanto não trata a causa, que é o bruxismo, a pessoa sempre vai voltar no consultório, mês após mês, ano após ano, com os mesmos problemas, só que cada vez pior, né? Porque sempre quando quebra o dente não tem volta, né? Então a saúde dela vai lentamente sendo degradada. E se trata a consequência, mas não se trata a causa, que é, no caso, o bruxismo. Mas eu vou deixar claro uma coisa para você, né? Não é somente, como eu disse, o bruxismo, não é somente o bruxismo que causa a mobilidade nos dentes, não é somente o bruxismo que pode vir a causar retração nos dentes.
né? Não é somente o bruxismo que pode trincar dente ou gastar dente, existem outras causas, mas muitas vezes o bruxismo está presente e nem a pessoa nem o dentista por vezes se dá conta. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você, para te chamar a atenção para isso, né? Então, mas tem uma coisa. Se a pessoa, eu falei para você que bruxismo então é algo que ou a pessoa range ou a pessoa aperta, né? Ela aperta e faz isso aqui, não sei se dá para ver, né? Ela aperta e tenta, tá toda travada a mandíbula assim, né? Tudo travada. Tanto um quanto o outro levam em geral a problemas de dentes diferentes. Por exemplo, se a pessoa range os dentes, é lógico que ela vai prover maior desgaste dos dentes, o dente vai começar a ficar achatado, né? Essas pontas nos dentes começam a ser perdidas, tanto na frente como na região do fundo, está bem? Então começa assim, esse que é o rangimento dos dentes. Se a pessoa aperta, só aperta e força durante a noite e não se dá conta, a tendência dos dentes é eles serem quebrados, trincados, tem imobilidade e ocorre retração de gengiva, ocorre uma retração de gengiva e na base do dente formam lesõezinhas, que nem se fossem desgastes, que nem se eu tivesse batido com um machado na ponta na raiz do dente, formando lesões côncavas aqui nessa região da raiz, né? Lesões chamadas de abifração. Tá? Vou mostrar aqui para você algumas figuras sobre isso daqui, sobre a bifração, né? Porque existem diferenças se a pessoa aperta ou se a pessoa range, tá? Quanto pior, mais severo o bruxismo, maior os problemas que vão acontecer e mais precocemente, mais cedo a pessoa vai se desenvolvendo um monte de problemas, tá bem? Bom, então eu gostaria de falar para você que não existe somente então um bruxismo. Além de o bruxismo acontecer durante o dia e acontecer durante a noite, de ele poder ranger ou de ele poder apertar, existem bruxismos de vários tipos de rangimento, né? Por exemplo, a pessoa chega, o mais comum é a pessoa fazer rangimento assim, para frente. A pessoa vai, né? Seja o de vigília ou noturno, a pessoa raspa para frente aqui e começa a desgastar todas essas partes da frente. Então esse aqui é um bruxismo chamado protrusivo, ou seja, a pessoa faz uma protrusão, quer dizer, um avanço da mandíbula assim, entendeu? Fazendo isso aqui. Mas existem movimentos de bruxismo que são laterotrusivos, ou seja, para lateral, a pessoa faz isso. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque, de acordo com o tipo de bruxismo, você pode identificar na sua boca quais seriam os dentes que estariam sendo afetados, se é que você tem bruxismo. Estou te ensinando a olhar os seus próprios dentes, tá bom? Então eu falei que ele pode ser protrusivo, pode ser laterotrusivo, ou pode ser laterolateral, ou seja, ela range para os dois lados. Certo? E vai desgastar então dos dois lados aqui. Ou então ela pode fazer um lateroprotrusivo, ou seja, ela faz uma lateralidade, mas com o queixo para frente, pegando aqui toda a parte da frente. Não sei se é claro, ó. Ela tá para frente aqui o queixo. Tudo isso, a tendência é promover desgastes aqui nessa região, né, dos dentes.
inclusive até retrações, né, dor de dentes, sensibilidades nos dentes. Mas existe um bruxismo também que é muito difícil de ser diagnosticado e também de ser tratado, que é talvez o bruxismo mais desafiador para a odontologia, que é um bruxismo onde a pessoa, na verdade, o que ela faz? Ela joga o queixo para trás e começa a ranger lá atrás. Lá atrás. Não sei se é claro aqui, ó, né? Ela não está jogando mais para frente, ela está jogando o queixo todo para trás e faz isso aqui. Quando ela faz isso, começa a ter sérios problemas nos dentes de trás, a pessoa não se dá conta, retrações severas aqui de gengiva, começa a trincar dentes aqui atrás, os dentes começam a ficar com muita mobilidade aqui, e mais, existe uma tendência da pessoa acordar com dor de cabeça. Porque o bruxismo, lógico, qualquer tipo de bruxismo pode fazer com que a pessoa acorde com dor de cabeça, tá bom? Então é um dos sinais, né, que a pessoa começa a reconhecer que talvez tenha bruxismo se ela acorda toda manhã, ou eventualmente, né, a cada semana, a cada mês, né, ela acorda com um pouco de dor de cabeça. Dor de cabeça ao acordar pode ter duas causas. Ou a pessoa tem bruxismo, ou ela tem problema na nuca, assim, o travesseiro está mal, né, está ruim, então ela dorme de mau jeito e começa a doer a cabeça de manhã cedo. São as duas principais causas de dor de cabeça ao acordar de manhã cedo, tá? Lógico, você sempre vai consultar o dentista, sempre vai consultar o médico, eu estou te orientando para você achar um caminho para os seus problemas de saúde, tá bem? Bom, então se a pessoa tem um bruxismo retrusivo, é muito mais comum dela pessoa acordar com o dente quebrado, muitas vezes, ter grandes mobilidades nos dentes e também acordar com dor de cabeça. Ela acorda com dor na nuca. Onde que é a dor, né? Dói na base do crânio, assim, na nuca, lá em cima, né? Na parte de cima da nuca, no fundo do olho ou aqui naquela região, logo atrás do olho, na região da têmpora, tá? Lateralmente ao olho, na têmpora. São as duas regiões onde a pessoa começa a sentir dor. Geralmente é uma dor dos dois lados, acorda doendo dos dois lados, mas pode acontecer de doer só de um lado do rosto. Está bem? Agora eu vou ensinar, agora que você entendeu mais ou menos o que é o bruxismo, né, os movimentos de bruxismo, o que causa o bruxismo, né, que é super silencioso. Muitas vezes só quem consegue diagnosticar, na verdade, é quem dorme com a pessoa no mesmo quarto, que às vezes pode ser que ouça um determinado bater de dentes ou um rangimento, né, mas em geral a pessoa passa anos e anos e anos e não se dá conta dessa questão do bruxismo, vai sofrendo as consequências e não se dá conta. Então eu vou ensinar para você as principais características para você desconfiar que você tenha bruxismo. Então, primeira coisa é aquilo que eu já falei, né? A questão da dor de cabeça ao amanhecer, né? Mas também se a pessoa tiver, isso no caso do bruxismo de sono, né? O bruxismo noturno. Mas se a pessoa range os dentes durante o dia, né? Por causa de problemas de apertamento inconsciente, trabalho estressante, e até uma coisa que eu até tinha esquecido de falar, pessoas que trabalham em academia, né? Que fazem muito halterofilismo, no que ela vai levantar aquele peso, ela aperta os dentes para travar, para ganhar força. Então ela começa a apertar os dentes e não se dá conta, ela tem bruxismo por causa do esforço, né? O esforço físico. Mas além então da questão de acordar com a dor de cabeça e acordar com a dor de cabeça e se sentir eventualmente, né, mal, existem alguns sinais que a pessoa pode se dar conta. Por exemplo, a língua, por isso que eu estou aqui com a língua na mão. Geralmente a pessoa que tem apertamento diurno ou noturno, ela tem a borda da língua toda serrilhada, parece aquelas facas de pão, né? Que nem se fosse isso aqui, né? Ó. A língua dela fica toda carimbada por causa da pressão da língua nos dentes. Então aqui fica toda a marca dos dentes. É um dos sinais que a pessoa pode desconfiar que ela tem bruxismo. Não quer dizer que se a pessoa tem a língua desse jeito, ela necessariamente vai ter bruxismo, porque ela pode ter até uma pressão de língua nos dentes, normal sem bruxismo. Mas muitas vezes ela pode desenvolver, então, realmente está com bruxismo e não sabe. Então a primeira coisa, você coloca a língua, olha a língua dentro da boca e vê se você tem essa marcação na língua. Muito importante, tá bom? Uma outra coisa que ela tem que olhar são os próprios dentes.
né? Os dentes estão gastos, dá uma olhada nos seus dentes com atenção, pega um espelho de aumento, né? Lá, você pode pegar qualquer espelho de aumento. A gente no curso Dentes Sempre Perfeitos usa o Horus, né? Que é o kit de autocuidado orofacial, que é um espelho que aumenta 5 vezes e dá iluminação, você consegue enxergar muito mais os dentes. Mas se você não tiver, olha os dentes se estão gastos aqui na frente, se estão gastos na parte de trás aqui. Lógico que desgaste nos dentes pode ocorrer por outras causas, mas você tem que começar a desconfiar, né? Pô, já tenho língua carimbada, de repente eu vejo meus dentes todos gastos, né? E geralmente o bruxismo ele gasta mais numa determinada região, né? Se a pessoa tem um movimento lateroprotrusivo, ela vai desgastar mais aqui na frente. Se ela tem um movimento mais lateral, ela vai pegar mais aqui, né? Não sei se é claro. Então é um outro fator, né? Que você pode desconfiar que você tenha bruxismo. Se você tem retrações de gengiva associadas àquelas lesões na base do dente, na raiz do dente, né? É um outro fator, né? Se você tem tem retração e umas lesões côncavas na região da raiz do dente, pode ser sinal também de bruxismo, mas sempre uma questão que você tem que olhar como um todo, né? Se tem a sua articulação do maxilar, né? Que é basicamente onde, aqui vou mostrar aqui só um esquema, aqui, né? Vamos dizer que fosse isso aqui é só um esquema, né? Aqui na mandíbula tem aqui na frente da orelha, né? Se você puser o dedo aqui e abrir e fechar a boca, você vai sentir uma movimentaçãozinha, articulação. Se você vê que tem estalos, toda vez que você abre e fecha a boca, lateral, começa a estalar, você pode ser também que tem algum tipo de apertamento, não necessariamente, repito, mas é uma das causas, também é apertamento. Se a pessoa vai abrir a boca logo de manhã cedo e tem um estalo, pode ser que a pessoa esteja apertando os dentes durante a noite, né? Então são várias questões que você tem que prestar atenção. Tá? Não é normal que seus dentes desgastem durante a vida, tá? Se está acontecendo de seus dentes desgastarem, deles estarem com mobilidade, se eles estarem quebrando, né? Tem muita gente que vai lá com o dente sempre quebrado no dentista, não sabe o que está acontecendo e troca a restauração, né? Então pode desconfiar também de bruxismo, está bem? Bom, dei um panorama para você a respeito então de bruxismo, né? Então, em resumo, é um hábito de rangimento ou apertamento inconsciente que a pessoa tem, que pode causar uma série de problemas nos órgãos dentais, desde quebra, desgaste nos dentes, retração de gengiva, aumento de imobilidade nos dentes, né? Até a perda de dente, quebras de dentes, etc. Então, é importante que você tenha essa noção. Te ensinei a como suspeitar que você tem bruxismo, né? E vou deixar aqui nos comentários alguns links, né, de sociedades especializadas em bruxismo, tá? De problemas de articulação do maxilar, chamada ATM, e também sociedades que tratam, que são pessoas, tem profissionais especialistas, né, ou até órgãos públicos, né, faculdades, etc., que tratam essa questão de bruxismo. Mas eu quero deixar claro que o seu dentista clínico geral também tem o poder de diagnosticar, se ele tiver atenção, então um aprofundamento nessa área, e também até tratar por vezes isso. Lógico, deixar claro para você outra vez que o bruxismo ele não tem cura, tá? Se o dentista falar para você, você tem bruxismo, possivelmente você vai ter bruxismo a vida inteira, períodos de maior acentuação, outros períodos de maior silêncio no rangimento, mas sempre haverá de ter alguma coisa, está bem? Então, desejo para você dentes sempre perfeitos, dentes sempre jovens, sempre. Bom, então eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo, assim como eu curti muito de poder fazer ele para você. Eu espero que eu tenha passado as grandes coisas que você tem que saber a respeito de bruxismo. E se você reparou que porventura você tem a possibilidade de ter realmente bruxismo, isso é lógico, só o especialista conseguiria dizer para você com toda certeza, ou mesmo até um clínico geral com bastante atenção poderia dizer isso para você. Acho que é bom você buscar então um tratamento desde já. Lembre-se, o bruxismo é um tipo de problema que lentamente vai te consumindo a sua saúde de dentes e gengivas e você não se dá conta. E por vezes até o próprio dentista. Muitas vezes o dentista trata as consequências do bruxismo, ou seja, o desgaste nos dentes, a quebra nos dentes, retrações de gengiva, problemas periodontais, né, problemas de perda de osso de suporte no dente, mas ele trata as consequências, mas não trata aquilo que está causando, porque o bruxismo, como eu disse, ele é silencioso e acontece durante a vida inteira da pessoa, né? Então acho que é importante desse vídeo é isso. Vou deixar aqui alguns links para você nos comentários,
aqui embaixo na descrição do vídeo sobre a Sociedade Brasileira de Disfunção, né? O templo mandibular e dor orofacial, onde você vai encontrar especialistas do Brasil inteiro que tratam muito mais com mais propriedade esses problemas para você, tá bom? Mas na dúvida, caso você não consulte o especialista, vá ao seu dentista, que eu tenho certeza que ele vai te orientar muito bem orientado sobre isso e vai propiciar para você muitas vezes até um tratamento adequado, tá bom? Desejo então para você que você tenha dentes sempre perfeitos, que você tenha dentes sempre jovens durante toda a sua vida, sempre.